E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo de hoje está aqui dividido em dois temas para respondermos a uma grande pergunta. Quem venceu o debate de ontem? Bolsonaro, que foi e acabou se tornando o grande alvo da noite, ou Lula, que fugiu como um bom covarde? Eu até já posso adiantar a resposta para vocês. Foi Bolsonaro que venceu e não é minha opinião. Pasmem, a imprensa brasileira afirma categoricamente, com todas as letras, até na manchete, não ficou subentendido que Bolsonaro foi o grande vencedor. Mas tá, beleza. E ele venceu por quê? Quais foram os principais pontos? E além dessa batalha Lula versus Bolsonaro, estão acontecendo alguns eventos que vale a pena prestar atenção, que eu acho que tem conexão não só com o próximo debate, né, que vai acontecer na quinta-feira na Rede Globo, mas também a mídia brasileira e as próximas eleições. Aí eu quero mostrar muita coisa, comentar várias coisas com vocês, destacar algumas coisinhas bem relevantes, como a matéria que a Veja soltou e ela atualizou em menos de 2 horas, onde Bolsonaro perdia e deixava de perder. Enfim, tem muita coisa pra gente comentar. É o segundo vídeo. E se Bolsonaro venceu o debate, ele tem ainda mais motivos de comemorar. Porque ele teve uma vitória, ele está tendo uma vitória que é muito superior ao debate, e a gente vai comentar isso no primeiro tema. Envolve, inclusive, um grande medo do PT, inclusive o medo de ter um segundo turno, vocês vão entender logo logo. E eu quero falar mais algumas coisinhas sobre a campanha de Lula, a campanha de Bolsonaro, algumas coisas que estão acontecendo no estado da Bahia, que é o 4º maior colégio eleitoral do país, que é algo bem similar ao estado de Minas Gerais. Enfim, não é coisa boa pro Lula, logo é motivo para comemorar. E vamos começar, que é para dar tempo de falar sobre tudo. E vejam só. Eleições 2022. Ontem Bolsonaro esteve em Campinas, vou até mostrar para vocês algumas imagens em vídeos, é inacreditável, realmente foi algo chocante o comício em Campinas. E a Folha de São Paulo destaca o seguinte: Bolsonaro usa a nova gafe de Lula para atacá-lo em ato no interior de São Paulo. Sabe o que foi que Bolsonaro fez? Ele colocou holofotes, né, repetiu e mostrou para a população o que é que o Lula falou sobre as pessoas do interior de São Paulo. O Lula falando lá de capial, isso, que não tem respeito e blá blá blá, e que ele era um cara muito refinado. O Lula resolveu ofender grande parte aí dos paulistanos e agora cabe à Folha de São Paulo tentar defendê-lo. Enfim, isso não vai dar certo. A Folha, na verdade, deveria estar bem feliz e contente, porque Bolsonaro, acima de tudo, é um homem humilde que reconhece as limitações das pessoas. E vejam só, em um ato de humildade e hombridade para com seu adversário, Bolsonaro chamou Lula de ladrão 9 vezes. E por que 9 vezes? Porque é o máximo que o Lula consegue contar nas mãos. Cara, o Lula devia dizer obrigado, Bolsonaro. Obrigado, obrigado. Isso aqui foi no começo de ontem, né? É só para quem dá uma descontraída antes de mostrar algumas outras coisas. Pessoal, aqui eu faço questão de mostrar para vocês o vídeo. Vou mostrar sem áudio porque tem música de fundo. Mas sabe como é, né? Não pode dar play. Mas saca isso daqui. Isso aqui é uma imagem aérea. Aqui não precisa, sabe, fazer montagem, duplicar pessoas. Não vou nem adiantar o vídeo. O drone segue voando. Olha, galera. Concentração. Pessoas nas motos. O drone segue voando. Você percebe que o drone não vai pegar as laterais das ruas, que deve ter mais uma galera, né? Talvez não, mais ou menos. Aqui agora vai ampliar um pouco onde o Bolsonaro estava. A gente está aqui em Campinas. Aqui não é a capital, né? Aqui não é São Paulo. Isso foi ontem. E eu tenho certeza que tava todo mundo aí, né, gritando, eu vim de graça. Por outro ângulo, agora aqui em cima do palanque de Bolsonaro. Olha isso daqui. Olha pra isso daqui. Imagina a quantidade de pessoas que não tem, porque olha o tamanho do vão. Calma que eles vão abrir agora. Vai girar a câmera. Vai continuar girando, mostra ali o lado. Mostra lá o lado esquerdo, bora, mostra aí. Vai, vira um pouquinho. Lá vai Bolsonaro andar, olha a parte de trás.
mais gente também, mais de gente. E pra lá, outro mar de gente. Foi em Campinas, ontem. Olha a quantidade de pessoas que Bolsonaro consegue colocar nas ruas. Mas eu tenho certeza que pra maioria de vocês, isso daqui é assim, cara, isso é normal. Isso aí Bolsonaro faz o tempo inteiro. O normal de Bolsonaro assusta, que nenhum popstar consegue fazer isso daí. Mas tudo bem. Voltando aqui pro vídeo. Enquanto Bolsonaro consegue preencher multidões aonde ele passa, a Veja conta o seguinte: em São Paulo, Lula prega contra a abstenção de voto e convoca povo às urnas. Mais uma matéria, na verdade, mais uma fala do Lula pedindo que, pelo amor de Deus, saiam de casa para votar. Olha como esse assunto, a abstenção, tá assim, né, em todo canto nos últimos 7 dias. 7 dias, assim, todo dia tem alguma nota que envolve o PT e a abstenção. Análises feitas não só por mim, mas o pessoal do mercado financeiro, mostrando lá da Legacy, a Ace Capital, a outra empresa que eu não lembro o nome agora. Saiu matéria na Valor Econômico ontem, saiu matéria na Veja também dando repercussão. Tinha saído um levantamento do Poder Data, né, que é inclusive instituto de pesquisa, mostrando aí que a maior parte dos eleitores, assim, em comparação, tem muito mais eleitor do Lula que pode ficar em casa do que eleitor de Bolsonaro. A maior parte dos eleitores de Bolsonaro vão sair de casa para votar. E o Lula está aí preocupado. Aí você deve estar pensando, tá, essa daqui foi a grande vitória de Bolsonaro? Motivos para comemorar? Não, ainda não. Antes de falar sobre o que é que Bolsonaro está levando uma vantagem gigantesca, não é gigantesca, recorde, para falar a verdade, isso vai impactar no voto. Lauro Jardim, né, já está aqui anunciando que essa semana vai ter pesquisa IPEC. 2, a priori, né, porque ele fala aqui que vai ser a primeira da reta final. Eu falei, pô, então deve ter 2. A nova pesquisa presidencial do IPEC, a primeira da última semana de campanha. Então deve ter pelo menos mais uma. Aí ele fala o seguinte, a matéria longa, né, tentando aí puxar o peixe para IPEC, como é um instituto muito importante, blá, blá, tentar criticar Bolsonaro. Mas olha o pulo do gato que está aqui nesse parágrafo. A outra grande dúvida desta reta final diz respeito à abstenção. Abstenção. Assim que a campanha do Lula começou a falar em voto útil, o IPEC fez uma pesquisa para medir a questão do voto útil. Isso após a Veja soltar aquela matéria falando que as pesquisas estão servindo de base para uma batalha psicológica e que a campanha do Lula iria utilizar os dados positivos para tentar capturar os eleitores do Ciro Gomes e a Simone Tebet. Agora, mais uma vez, a pesquisa do IPEC vai tentar levantar números que podem ajudar, né, favorecer o Lula mais uma vez. Lula e Rede Globo estão assim numa sintonia sem igual. O IPEC incluiu pela primeira vez 2 perguntas sobre o tema. Inicialmente questionará se o entrevistado vai votar no dia 2 e, para aqueles que responderem que não, quer saber por qual razão eles não vão votar. E olha isso daqui. Se é por... Vou começar do fim para o começo. Não tem interesse, por trabalho, meu voto não faz diferença, viagem ou medo de violência. Eu li do fim pro começo, mas eu acho que na hora da pesquisa o medo de violência vai ser a primeira coisa. Porque o primeiro item de qualquer lista, normalmente é que as pessoas leem com mais atenção. Estaria a turma da Globo querendo criar uma narrativa que Bolsonaro e seus apoiadores estão espalhando um clima de violência, etc., que caso Bolsonaro vença, que eu acho que isso vai acabar acontecendo, eles consigam falar o seguinte: Bolsonaro venceu, mas não vale. Bolsonaro não é um presidente legítimo, porque Bolsonaro se elegeu espalhando mentiras e espalhando um clima de terror, fazendo as pessoas ficarem com medo em casa. Não sei, viu? Eu fico muito, sabe assim, sem... Ah, inclusive, no vídeo da semana passada, quem fez a montagem foi um perfil chamado O Clã. Ele já era o clã antes do Lula falar sobre as coisas. Ele colocava várias matérias falando o seguinte: campanha do medo, eleições do medo, não sei o que lá do medo, o medo. Várias e várias matérias já levantando essa narrativa. Ele ainda falava, será que em janeiro de 2023, ou no pós-eleições, a imprensa vai começar a levantar essa narrativa? Sim ou com certeza? Mas vamos continuar. Voltando pro Lula e seus problemas.
Lula deve manter tom duro contra Bolsonaro e quer mutirão em igrejas antes do primeiro turno. Perceba que o Lula ele vem tentando a todo custo, né, explorar a pauta religiosa, sendo que ele critica Bolsonaro, fala que Bolsonaro fica querendo utilizar a religião, sendo que, cara, eu não vejo o Bolsonaro fazer nada. Eu vejo o Bolsonaro ele defendendo os cristãos. Só isso daí. Sempre pontuando o que está acontecendo na Nicarágua, que tem total relação aí com o Foro de São Paulo, que é a turma do Lula. Mas o Lula tá nessa. E é cartinha pro Papa, é isso, aquilo, outro. Inclusive que ali, ó, uma ofensiva. Tá aqui embaixo. Uma ofensiva... Cadê? Contra a abstenção e pelo voto útil. Abstenção e voto útil. Tá bom. Só que, será que isso vai dar certo? Aqui saiu no Lauro Jardim também, fala o seguinte, ó, o PT e o sonho da militância aguerrida. O PT espera repetir o feito de Dilma sobre Aécio em 2014, quando conseguiu alavancar na etapa final de campanha 54 milhões de votos ante 51 milhões do Tucano. Para isso, vai trabalhar novamente a militância para tentar esse arranque final. Beleza. O problema é imaginar que a militância petista hoje tem o mesmo peso, engajamento e garra que tinha 2 eleições presidenciais atrás. Será? Eu acho que não. Acho que a campanha do Lula tá bem cansada. Tá bem cansada. O Lula não consegue pisar na rua. Não consegue pisar na rua. Tá desesperado. E aí, olha só que eu falei com vocês. Na Bahia, inclusive o pessoal tá achando muito estranho o último levantamento do IPEC, onde o ACM Neto perdeu 9 pontos e o Jerônimo cresceu 19. Assim, em uma semana de diferença, é assustador. Nunca vi um crescimento tão grande de um candidato, né? Uma mudança, assim. Eu não sei o que foi que aconteceu na Bahia, eu pergunto às pessoas, não sabem me informar. E aí o ACM Neto, que vinha se colocando numa posição um pouco mais neutra, nem Lula, nem Bolsonaro e tudo mais, se falava que tinha muita gente que ia votar no ACM para governador e pro Lula para presidente. Só que Lula decide engrossar artilharia em meio à polêmica racial de ACM na Bahia. O Lula quer sentar a bolacha no ACM Neto. Isso não é estranho? O Lula quer pressionar o ACM Neto, começar a bater. Mas os eleitores do ACM Neto já não iam votar no Lula. Isso não pegaria meio que mal pro Lula? Não poderia ter um efeito meio que negativo para ele? Se os eleitores dele vão votar no ACM Neto, sei lá, a não ser que ele ache que ele vai tirar o eleitor dele do ACM Neto e entregar pro Jerônimo, que é o candidato da oposição. Mas isso daqui me parece muito estranho mesmo. E, assim, ainda que várias pessoas que votam no ACM Neto votem no Lula, eu acho que nessa tentativa aí do PT de descredibilizar um candidato, vai ter pelo menos uma parcela desse eleitorado que eu acho que vai mudar de voto e falar, cara, eu não vou votar no Lula. Eu gosto mais do ACM Neto do que eu gosto do Lula. Tá aqui na Bahia, vivo fazer isso aqui, X, Y, Z. Vou votar, não vou votar em Lula não, vou votar no Ciro Gomes. Quem sabe vota em Bolsonaro. Mas parece que a situação na Bahia, que é o 4º maior colégio eleitoral, também não tá muito boa pro PT, né? Mas tudo bem. Vamos esperar para ver semana que vem. Enquanto isso, quem tá aí rindo à toa, e eu espero de coração que ele realmente esteja correto, é o Ciro Nogueira. E... sei lá, eu não acho que o Ciro Nogueira parece muito aquele perfil que iria falar algo para depois ser desmentido pela imprensa. Eu não sei, não me parece. Mas ele fala o seguinte, ó, atenção, o presidente Bolsonaro vai ganhar em 2/3 dos estados. As empresas de pesquisa que colocam empate no Sul e que colocam Bolsonaro perdendo no Sudeste, no Centro-Oeste e no Norte serão totalmente desmoralizadas. Ou seja, ele está falando que Bolsonaro está vencendo no Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Norte. Eu acho que sim também. Compartilhe a conclusão de nossas pesquisas e levantamentos internos. Daqui a uma semana saberemos quem está com a verdade. Bolsonaro presidente pelo bem do Brasil mais do que nunca. Continuando, e aqui que mora uma grande vitória de Bolsonaro. Isso aqui vocês vão entender por quê, assim de forma bem simples, trazendo outras matérias para confirmar. A Folha de São Paulo, saiu na Folha de São Paulo, otimismo com a economia bate recorde do governo Bolsonaro. Otimismo batendo recorde. E não é recorde negativo não, é recorde positivo. O percentual de eleitores
que acham que a situação econômica do país melhorou nos últimos meses, igualou o melhor momento do governo de Jair Bolsonaro. O melhor momento. E as expectativas positivas para os próximos meses são as mais elevadas desde o início do mandato do presidente, segundo a própria Datafolha. Até a Datafolha que está falando isso. O levantamento realizado entre os dias 20 e 22 também aponta o maior índice dos que consideram a situação pessoal melhorou desde o início da série em 2015. Desde 2015. Ou seja, aquelas notícias que estamos comentando há meses de como o Brasil vem surpreendendo, como a economia vem pegando tração, as pessoas estão começando a sentir. E uma coisa o PT estava certo. Bolsonaro pode colher esses frutos para valer agora em outubro. E não no primeiro turno, entre o primeiro e o segundo turno. Eu sempre comento em vídeo, né, que a gente já falou, a gente já tinha comentado isso no passado, tinha saído a notícia, e eu fiz questão de trazer de novo em vídeo, para quem não lembra ou não viu na época, mas tá aqui, ó. Também na Folha de São Paulo, dia 1º de setembro de 2022. A alta do PIB aumenta a necessidade de vitória em primeiro turno, dizem os lulistas. A revisão para cima do PIB aumentou entre lulistas o sentimento que é preciso tentar vencer a eleição no primeiro turno. A avaliação é que a melhora da economia deve ter seu maior impacto em outubro, o que ajudará Jair Bolsonaro na reta final. Ainda estamos em setembro. Outubro é outra eleição. A eleição do Bolsonaro versus o Lula e acabou. O Lula vai fugir dos debates? Você já pensou num debate Lula versus Bolsonaro? Tirando a Rede Globo, que aí o William Bonner, sei lá, se Bolsonaro espirrar, o William Bonner vai dar direito de resposta pro Lula, porque ele vai falar, você espirrou no Lula, então o Lula merece, sabe, e você não pediu desculpa rápido o suficiente. Vá, Lula, fala aí, direito de resposta de 5 minutos, porque espirrar é mais tempo do que o normal. Tirando a Globo, tu já imaginou? Acho que até na Globo, por mais que o William Bonner ajude o Lula, um debate entre os dois, gente, vai ser uma coisa que vai entrar assim pros anais da história. Vai ficar gravado na imagem popular. Só que além dessa notícia, isso daqui foi dia 1º. Essa notícia é de ontem, dia 24 de setembro. Aqui foi no dia 1º. E essa daqui, sobre o mesmo tema, agora do dia 20. 5 dias atrás. PT tenta minar impacto de indicadores econômicos de Bolsonaro e adota discurso de crescimento artificial. Será que o PT sentiu, assim, sim ou com certeza, que as coisas estão melhorando para Bolsonaro? Mas as pesquisas diziam o contrário, não sei porque o PT não é tão preocupado, mas tá lá, ó. A campanha do Lula tenta criar antídotos para desconstruir o impacto eleitoral dos indicadores econômicos que favorecem Bolsonaro. Apesar de um cenário desfavorável nas pesquisas de intenção de voto, o atual chefe do Palácio do Planalto diminuiu a distância para o petista nos últimos meses. Então, eu acho que Bolsonaro tem algumas razões para estar feliz no dia de hoje. E para você ver, inclusive, como o PT vem falando de crescimento artificial, assim, como o Lula anda muito incomodado com a melhora econômica, só pra gente relembrar, e acredite se quiser, a CNN soltou uma nota sobre isso, ó. Lula erra, a CNN ia falar que era fake news, né? Óbvio que não. Lula errou, com a gafe, derrapou. Lula erra ao dizer que faz 5 anos que o salário mínimo não aumenta. Lula, você está mentindo. Você está mentindo. Tá mentindo. Tá lá, né? Você confiaria a gestão de uma empresa a uma criatura que erra tanto? O propósito dele atingir engana as pessoas e o que falou está dito. Os desinformados absorvem a informação. Daí a imprensa coleguinha diz que ele errou. E a CNN não só desmentiu isso, como também fatos primeiro. Casas não são pintadas de verde e amarelo, como Lula disse em entrevista. Lula está tentando descredibilizar todas as entregas do governo, todas as coisas que envolvem a melhora econômica, e isso não é à toa. Isso não é à toa. Que querendo ou não, se a questão moral define votos, inclusive isso girou bastante, né, entre os principais assuntos do debate de ontem, a melhora econômica, o dinheiro no bolso, a galera fica bem feliz, né? E aí, olha só, taxa de desemprego do Brasil caiu pouco mais de 4 pontos percentuais desde o início de 2022, em uma tendência que deve continuar no curto prazo, indo na contramão do esperado para os países desenvolvidos, afirmam especialistas.
Isso aqui foi ontem também, pessoal. Aí ela diz, os especialistas esperavam que a taxa de desemprego subisse para fomentar críticas ao governo. Falhou. O Brasil é exponencialmente um sucesso no mundo. Além disso, tem outro fator que está ligado à melhoria econômica, mas é muito mais do que isso. É algo histórico, é algo emancipador, é algo que quebrou os grilhões que prendiam principalmente os nordestinos, olha porque isso aqui envolve o Nordeste, que é a questão da transposição do São Francisco. Pessoal, eu acho difícil um nordestino, alguém que mora no Nordeste, a não ser o cara mora lá na capital, muito abastada, que, sabe, não tem alguma história que ele tem para falar da seca, não tem alguma imagem, viajando pelo interior do Nordeste, sabe? Sei lá, ele vai visitar o tio que mora no interior, não sei quem, fulano, ciclano, beltrano, ele pega assim o carro, ele passa, vê aquelas fazendas secas, as vacas magrinha, fala, ih, rapaz, aqui não chove. Você vê o povo sofrido. E agora você vê a transposição de São Francisco. E aí Bolsonaro fala o seguinte ontem no Twitter: uma ponte incompleta não cumpre seu propósito, pois não pode ser atravessada. Assim, era a transposição do São Francisco que nós concluímos. Lula se gaba de uma obra que não concluiu, que estava atrasada há 10 anos e que custou bilhões a mais do que deveria. É pura pilantragem. E por mais que Lula queira falar, o povo comum sabe quem entrega. Viu com os próprios olhos. A população que morava na região viu o descaso ao longo dos anos. Viu as mudanças, né, no início do governo Bolsonaro. A galera tá aí que tá viajando pro interior e tá vendo as melhorias, tá vendo também estradas asfaltadas, uma melhora na infraestrutura do país. A gente tá vendo aí também, né, linhas férreas sendo construídas, o transporte ferroviário sendo expandido. Cara, assim, você consegue ver com seus olhos. A imprensa não precisa te contar. Aliás, parece ser outro vício do Lula falar dos absurdos que cometeu como se fossem coisas boas. Foi preso porque é republicano, não porque é ladrão. O maior esquema de corrupção da história aconteceu porque investigaram, não porque são corruptos. É como quem espanca por amor. E Bolsonaro termina falando. Da mesma forma, agora, tentam se colocar como responsáveis pela transposição do São Francisco, quando, na verdade, são os principais culpados pelo seu atraso e abandono. Eis a diferença. Eles desviaram recursos, nós desviamos as águas do velho Chico para milhões de famílias. Eu realmente acho muito difícil Bolsonaro não ter uma votação tão grande, quer dizer, tão grande não, maior do que ele teve em 2018 no Nordeste. Acho que vai ser maior. Eu acho que vai ser maior. E aí, mais uma coisa. O Lula segue se comportando como alguém que não está liderando as pesquisas. O Lula quer impedir Bolsonaro de fazer live. Bolsonaro não pode fazer live agora no Alvorada nem no Planalto. Não pode. Não pode. Que Bolsonaro fala no meio da rua, que acho que vai ser muito engraçado. Bota a cadeirinha no meio da rua, liga lá o 5G, o 4G, faz a live e vamos que vamos. Vamos que vamos. 2018 foi assim, vai levar de novo. Não adianta. O PT anda muito preocupado.